Bem-vindo ao Fala Arandas. Eu sou Rebeca Arandas e esse é o espaço perfeito para mostrar para todos vocês que por trás de toda essa formalidade do escritório existe gente real, com histórias e muita bagagem para compartilhar. Antes de mais nada, eu vou contar um pouco sobre mim. Eu sou advogada há 10 anos, especialista em direito imobiliário, sou diretora da OAB Olinda, sou cofundadora do Imóvel por Elas, sou cofundadora aqui do Arandas Advocacia e, para além disso, eu também exerço algumas funções tanto jurídicas como administrativas na empresa da minha família. E não havia melhor forma de começar pelo começo, literalmente. Esse podcast que ele é de inauguração, é especial e carrega a história e todo o cunho emocional de estar recebendo hoje a minha mãe, que é uma empresária há 37 anos no mercado de madeira. Esse mercado que é tão masculino e, para além disso, também ela é mãe, ela é avó, ela é dona de casa, ela é esposa e tantas outras tarefas que exerce tão bem. Então, seja muito bem-vinda, manhã. Obrigada, estou feliz pelo convite. Estou feliz, nervosa, muito nervosa, porque eu queria saber as perguntas quais seriam Mas tinha que ser segredo, né? e não me foi repassada. A produção não deixou, vale Mas vamos ressaltar. lá, o que eu puder fazer para ajudar, vamos lá. Vamos embora, mãe. Não precisa ficar nervosa, não. Aqui a gente só tá num papo descontraído. A gente tira essa formalidade de escritório justamente para ter essa conversa, certo? Ok. Vamos começar com algumas perguntas que foram muitas, viu? Primeiro eu vou fazer algumas perguntas minhas e depois a gente abriu uma caixinha de perguntas esses dias e temos perguntas bem interessantes. Hum, Primeira pergunta, como é que a senhora construiu o comércio, né, do zero? Como é que foi tirar a madeireira do zero? eu sou natural de Ibirajuba, a cidade pequena, onde a dificuldade era muito grande. E primeiro meu cunhado veio para a cidade grande, para Recife, abriu uma madeireira, depois veio meu irmão mais velho. Em seguida recebemos o convite para vir instalar uma madeireira aqui. Assim se iniciou. Chegando em Olinda, foi alugado um imóvel lá e iniciou-se toda a história. Com muito sacrifício, mas no final deu tudo certo. Mas como foi o começo para vocês lá dentro? Difícil, muito difícil. Meu marido, por ele ser um semi-analfabeto, ele teve muita dificuldade em tocar, queria voltar para o interior. Foi onde eu arregacei as mangas e não vamos desistir. Teve muita barreira, muitas barreiras por aí, por eu ser mulher, numa área de construção civil, onde a maioria dos clientes eram homens. E você imagina 40 anos atrás como isso era difícil, não é? Tive que me impor muitas vezes para provar que eu era capaz e ser respeitada no meu ambiente de trabalho. Mas conta aí uma situação que a senhora precisou mostrar que precisava ser respeitada dentro ali do seu próprio comércio. É sério que você quer que eu... Quero, porque a senhora não é séria assim. Eu preciso tirar um pouquinho essa risada. Conte um pouquinho. Não, um cliente, ele esfregou o dedo no meu nariz, não é? Me chamou de mentirosa. Aí eu tive que pegar na... Pegou no gogó dele, que eu sei, Peguei. e disse assim: aqui Fiz não. assim, pedi respeito. E depois esse cliente voltou, pediu desculpa tal, mas de início foi por assim. E como é que foi conciliar trabalho e maternidade? Como eu já disse logo no começo, além de mim, temos Luana, né? Também como sua filha. Mas como é que foi conciliar lá no começo a senhora tendo uma madeireira e duas filhas? Foi difícil, muito difícil, porque eu tinha problema de saúde, eu tinha endometriose e era, além de todo o trabalho, eu vivia muito em médico, lutando para engravidar. Tive a primeira gravidez, foi muito complicada. Tive a primeira filha, depois a segunda. Quando eu tive a segunda filha, eu já estava com duas empresas para administrar. Eu tinha que apelar para as secretárias do lar me ajudar nessa batalha, mas consegui Teve até muita uma luta. pergunta na caixinha de perguntas.
que ela nem é relevante porque a gente já sabe a resposta. Luana estava perguntando para a senhora quem era a filha preferida, mas isso é muito claro. As duas. Não existe filha preferida. E para a senhora, qual é o papel da família nessa jornada empreendedora? Qual a importância da família nesse furacão do A empreendedorismo? família é tudo, né? A família é naquele momento que a gente está em desespero. Posso contar até um exemplo que em um desses momentos meu marido reagiu a um assalto. Ele, ele levou 2 tiros e ficou em cadeira de roda durante o ano. E eu com 2 empresas, 2 crianças pequenas para lutar, para lidar com tudo isso. Teve um momento que fiquei em pânico, mas aí foi quando minha família chegou, me estendeu o ombro e consegui. O meu irmão veio me auxiliar em uma das empresas. Minhas amigas também me ajudaram muito em relação quando vocês eram pequenas lá no colégio Eu para dar esse lembro. suporte e consegui passar por esse caminho. Esse caminho se tornou-se estreito, de repente ele começou a ficar um caminho largo e caminhando tudo novamente. Aquela velha frase que eu digo, que Deus nunca fecha todas as portas. Ele deixa um pequeno caminho que a gente continua caminhando. Mais lento, mas continua caminhando. Foi uma fase bem difícil, né? Muito Eu lembro que eu difícil, tinha 12 anos só, mas a família foi bem impactada na bem época. impactado. E depois vocês foram crescendo e foram me ajudando na empresa. Aí a gente foi dividindo as tarefas, sempre uma pegando na mão uma da outra quando vem aquele momento difícil, como toda empresa, todo lugar existe. A gente seguramos as mãos uma na outra e arrumando solução. Quem Foi achou que lá em assim, casa era fácil era não, viu? Dona Orlando foi ali assim o caminho nosso. fazia a gente trabalhar. Que nem manhã sempre disse, né? A gente não nasceu em besteouro, né? Não manhã. Ali Isso foi é. na base de muito trabalho. E quais conselhos a senhora daria para outras mulheres que desejam ingressar em mercados, em áreas tão dominadas por homens? Porque a gente ainda, infelizmente, vivencia bastante, né? Erguer a Essa realidade. cabeça e lutar e a luta e não permitir que seu espaço não seja ocupado por você. E continue e você consegue. Sempre com respeito, moral, dignidade, essas coisas que o ser humano precisa para formar o seu alicerce. Muito bem. Perguntas da caixinha. Como é que a senhora define o sucesso na vida profissional? Prazeroso. Qual o ponto da sua vida de sucesso profissional que a senhora tem atingido e dito assim, ó, isso aqui é sucesso para mim? Quando eu saí do aluguel e construí minha primeira casa própria, a empresa passou a ser própria também. E minhas 2 filhas bem na vida, resolvida profissionalmente. Aí eu olhei para o céu e agradeci muito a Deus por eu ter alcançado algo que eu planejei desde a minha adolescência. Eu ter conquistado, chegado a isso. Mas, manhã, eu acho que o ponto alto dessas perguntas que eu vou fazer agora é essa. É uma pergunta muito aclamada por todos. Todo mundo aqui do escritório, da vida profissional e pessoal, todo mundo quer saber essa história. E esse é o momento. Ai, Jesus, quem é que vem por aí? Se organize. Esse é o momento especial que a senhora precisa contar. Estava acontecendo um circo. A cidade muito pequena, quando eles começam a anunciar lá no circo, toda a cidade escuta o que eles estão falando. E a minha marcha nupcial, quando eu fui entrando na igreja, o circo, que eu acredito que fui a mando de alguém, porque existia uma concorrente. Existe uma concorrente? Vá falando. Mas tem que Daí cantar a musiquinha. eu fui entrando na igreja e botaram lá no circo, seu delegado Pedro Tadeu pegou minha irmã e Nhau! nhau. Tá vendo? Essa história é boa. Depois disso, finalmente conseguiu finalizar o casamento. Foi, o noivo tinha tomado umas a mais, mas conseguiu finalizar o casamento.
com alguma dificuldade? Muita dificuldade. Eu soube que deu Foi. umas pendências assim, Foi. bebeu um pouquinho, mas Aí deu certo. deu certo. Mudando de assunto, tá? Hum. Foi o seu maior desafio profissional? Tudo foi muito difícil no início, porque eu concluí o 2º grau lá no interior e fiz o curso do magistério. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida. E passar a vender justo madeira Matéria tão específica, né? foi muito difícil, porque quando se faz magistério, você aprende a ser mãe, professora, você é aquele lado e tal. E nada a ver com matemática, contabilidade, essa coisa de Gestão, né? comércio, de gestão, não tinha nada a ver. Daí meu irmão que me deu um suporte, me ajudou muito, já passou algumas informações. E eu comecei, me dediquei, né? Mergulhei E no assunto. já se foram 37 pesquisei, anos. Se foram 37 anos. Então, vamos falar de um assunto bom? Bora. Aurora. É tudo. Explique quem é a Aurora. Minha neta. Minha única neta. Onde eu pego 3 aviões e ainda algumas 3 vezes aviões, um ônibus, um embora de caminhão. ônibus, Ainda faz algumas caminhadas com algumas horas, um barquinho. para ver a aurora. A gente ainda pula de paraquedas, nada alguns quilômetros. E depois a gente chega lá no meio da floresta amazônica e encontra a Aurora. Não chega tanto assim, não, mas 3 aviões e um ônibus, ou 3 aviões às vezes, a gente consegue para ver a aurora. Não consigo viver sem a aurora. E É começa- uma das razões de eu continuar lutando para viver. E começa a sua experiência como vó, como é que ela mudou sua vida? Foi tudo, veio na hora certa, Deus sabe de tudo, a aurora, ela chegou na hora, Deus sabe de tudo. Chegou na hora que eu mais precisava na minha vida. Esse é um episódio de inauguração e ele acaba sendo especial porque a gente vai apresentar ele como Dia das Mães. E acho que não poderia faltar também uma mensagenzinha de Dia das Mães daquelas que estão tão longe da senhora. É sério, eu morro. Hoje viemos com a missão de gravar um vídeo para Maria Orlanda, essa vovó e mamãe maravilhosa. Olha o sorriso da vovó. Cadê? Então, eu vou falar sobre um momento que me marcou muito e que eu vou morrer com 100 anos e não vou esquecer. Que foi quando eu descobri que estava grávida. Quando a mamãe descobriu que estava grávida de você. A mamãe ficou muito desesperada, assim, muito no nível, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E eu fiquei muito aflita, muito nervosa. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. E aí, eu fiquei muito aflita, muito nervosa, eu não sabia o que ia acontecer, não sabia de nada. E esse momento me marcou muito, porque eu tive a grata surpresa. Na verdade, não foi surpresa, porque eu já imaginava e já esperaria que ela fosse fazer isso, que ela me acolheu. Ainda bem que isso tem registrado em vídeo, esse momento em que ela me abraçou e eu chorava muito, muito, muito. E foi um momento de acolhimento que eu me senti segura, eu me senti aliviada. Todo mundo sabe o processo que eu passei, enfim, para aceitar esse meu serzinho aqui, mas foi muito difícil. E se não fosse ela, né, minha querida mãe, idolatrada, salve, salve, Maria Orlanda. Feliz Dia das Mães. Gostaríamos muito de estar aí, né, Aurora? Na casa da vovó, para comemorar como a gente comemora todos os anos. Como é de praxe, a gente gosta de fazer um café da manhã, de estar todo mundo junto, de sair para almoçar, jantar. Gostaríamos muito de estarmos reunidos comemorando essa data de Dia das Mães, né? Você lembra que ano passado a gente fez uma surpresa? A gente saiu daqui, chegou lá de surpresa.
Gostaríamos muito de fazer isso novamente, mas infelizmente não vai dar. Estamos com saudades. Feliz Dia das Mães. A senhora é única, especial, a melhor mãe do mundo. Não posso falar muito porque eu tô emotiva e eu vou chorar. Então é melhor eu parar. No Dia das Mães, a minha mãe, com certeza, minha mãe vai chorar. No Dia das Mães da minha apresentação na escola. E com certeza vocês também. Beijo! Feliz Dia! Das Mães! Oi, meu amor. Para a vovó Dinda. Vovó Dinda não é mamãe, é só vovó ainda, né? Obrigada. Beijos! Amo vocês. Feliz Dia das Mães também. Ai, Jesus. Se vocês é assim, acaba comigo, né? Camila se borrou ali todinha. Bom, obrigada a todos por sintonizarem no Falarandas, esse projeto super novinho que está saindo do forno agora, com essa apresentação super especial, contando pequeninos recortes da vida, que eu sei que foi muito mais dura, muito mais profunda, de uma dimensão muito maior. Então, Pode ter obrigada certeza. por ter compartilhado um pedacinho com a Nossa. gente. Um outro dia que a senhora se sentia um pouco menos nervosa, a gente traz a senhora de Sabe, novo um dia eu relato para poder tudo. ir mais na profundidade aí que eu sei que a senhora tem, tá? Obrigada, manhã. Muito obrigada. Eu que agradeço. Feliz Dia Obrigada. das Mães a todas as mães que estão acompanhando a gente. Que possa ser um dia lindo, leve, que vocês possam curtir ao lado das mães, das avós, das madrinhas, das tias e todo mundo que tem essa referência na vida de vocês. E eu convido todos para compartilhar esse perfil, esse projeto que está começando, mas é que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Aproveitem para se inscrever, para compartilhar, para curtir, para comentar, seja lá como for o podcast, porque eu ainda estou aprendendo aí como é que a gente vai trabalhar. E esse é apenas um dos recortes da minha vida, das tantas skins que a gente veste durante o dia para ser tão multitarefas. E eu tenho, como vocês viram, um exemplo incrível. Muito obrigada a todos e até a próxima. Conte aí sua história amanhã. Oi. Oi, som. Som. Pode Teste. falar, testando.